Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de redes de distribuição. Essa é a nossa aula número 4 e hoje nós vamos falar um pouco a respeito do sistema de transmissão de energia elétrica. Bom pessoal, então o sistema de transmissão é correspondente à parte do sistema elétrico responsável pela interligação entre as grandes usinas de geração e os centros de carga. No caso do Brasil, a distância entre as usinas de geração e os centros de carga é muito elevada, né? Pode chegar a milhares de quilômetros. Então é necessário toda uma tecnologia de transmissão para garantir que seja feita a transmissão de grandes blocos de energia de forma eficiente dentro dessas linhas de transmissão, ok? Então, o sistema de transmissão ele vem a ser composto principalmente por linhas de transmissão e subestações, em que as linhas de transmissão são justamente os circuitos que vão oferecer um caminho para a transferência desse bloco de energia, enquanto que as subestações são instalações que abrigam uma quantidade de equipamentos necessárias para a operação do sistema elétrico. Então, dentro de uma subestação, você vai fazer operações como elevação ou rebaixamento do nível de tensão elétrico, você vai fazer o controle do nível de tensão, você vai fazer o controle do nível de reativos, você vai operar manobras, abrir ou fechar circuitos e assim por diante. Ok? Então as linhas de transmissão elas são a principal parte, componente do sistema de transmissão, e as subestações elas são parte importante também que vai ter aí a função de realizar manobras e operações no sistema. Com relação ao nível de tensão, o sistema de transmissão ele é caracterizado por altos níveis de tensão, são tensões muito elevadas, né? Por quê? Porque como ele possui um longo comprimento, as linhas de transmissão possuem comprimento muito elevado, então é necessário que as tensões sejam muito elevadas. Para quê? Para garantir uma corrente relativamente baixa. Nós já verificamos isso nas aulas anteriores, né? Como o nível de tensão interfere no nível de corrente e, consequentemente, no nível de perdas daquele circuito. Portanto, é necessário trabalhar com níveis de tensão muito elevados para a redução das perdas nesse processo de transmissão. Aqui nós temos uma ilustração, né, dos níveis de tensão no sistema de transmissão brasileiro. A gente observa que a maior parte, né, das linhas de transmissão no Brasil operam sobretudo nos níveis de tensão de 230 mil volts e 500 mil volts. Né? Essas duas são as tensões mais comuns no sistema de transmissão. Porém, existem ainda as tensões de 345 kV, 440 kV, 600 kV, 750 e 800 kV. Tá? Sendo que essas linhas de 600 kV e 800 kV são linhas em corrente contínua. Essa de 800 kV é uma linha que escoa a energia da produção da região norte para a região sudeste, justamente interligando lá o complexo de geração de Belo Monte com o centro de carga do sudeste. É uma das maiores linhas de transmissão do mundo. Bom, então nós temos esses níveis de tensão que são muito elevados e isso é justamente o nível de tensão que vai trazer uma série de características ao sistema de transmissão, porque operando numa tensão tão elevada é necessário que haja muito cuidado com relação ao isolamento das partes vivas do sistema de transmissão. Então é por isso que os componentes da transmissão eles são sempre muito grandes, muito elevadas. As torres de transmissão são muito elevadas, são muito grandes. As subestações elas são maiores. Por quê? Porque é necessário que haja um espaçamento suficiente entre os condutores vivos para garantir o isolamento desse nível de tensão aqui tão elevado. Ok?
Com relação às estruturas que compõem as torres das linhas de transmissão, então aqui a gente destaca algumas das principais estruturas, né? A gente pode dividir aqui esse conjunto conhecido como estruturas autoportantes, que são estruturas, como o próprio nome já diz, que a sua própria configuração lhe garante estabilidade. E existem também estruturas desse tipo, que são estruturas do tipo estaiada. Elas são amarradas através de cabos de aço ao solo, que esse cabo é justamente o que vai garantir sua sustentação. Aqui nós temos estruturas de circuito simples, como esse caso aqui, você vai transmitir apenas um circuito, e você tem estruturas de circuito duplo, como esse caso aqui, em que você pode utilizar a mesma estrutura para a sustentação de dois circuitos diferentes, ok? O tipo de estrutura que você vai selecionar, ele vai depender basicamente dos esforços mecânicos que serão experimentados naquele local de instalação da torre, né? Então, se a torre fica num ponto mais elevado do solo, num ponto menos elevado, o comprimento entre os vãos, né, de uma torre até a próxima torre, se é um ponto que está se fazendo uma curva, etc. Tudo isso vai interferir na decisão de qual tipo de estrutura vai ser escolhido para compor ali a linha de transmissão. Nós não vamos nos aprofundar nesse detalhe aqui na aula. Uma última observação com relação às estruturas é que vocês observem que sempre há também nas estruturas um ponto aqui na parte de cima, onde é colocado o cabo de proteção contra descargas atmosféricas, ou cabo para-raio, né? Porque nós temos estruturas metálicas muito elevadas, então elas estão suscetíveis a receber descargas atmosféricas. E essa descarga poderia incidir diretamente nos condutores, né? E aí, além da perturbação eletromagnética que haverá aí no circuito, também há uma solicitação mecânica do cabo no momento em que ele recebe uma descarga atmosférica. Portanto, é colocado um cabo para-raio sempre no topo da torre de transmissão para que ele possa receber essa descarga, protegendo assim os condutores referentes aos circuitos, né? E aí a descarga é recebida pelo cabo de proteção, e esse cabo de proteção é aterrado, assim como toda a estrutura da torre, e ela é escoada para a terra, ok? Outra coisa que é importante observar é o que se chama de faixa de servidão, né? Corresponde a um espaço que deve haver ali entre a torre de transmissão, né? Na largura, aos lados da torre de transmissão, de forma que não haja nenhum obstáculo e que não seja feita nenhum tipo de construção ali naquela faixa. Isso para garantir a segurança da operação da linha de transmissão, né? Porque você tem níveis de tensão muito elevados que irradiam campos eletromagnéticos que podem afetar seres humanos. Então é necessário que haja o respeito a essas faixas de servidão. E um segundo ponto também é com relação à questão da manutenção. Para que você faça a manutenção dessas linhas, você precisa acessá-las, né, através de veículos e de estruturas que precisa haver um espaço ali livre para que você possa percorrer toda essa estrutura da torre sem nenhum obstáculo, né? Então existe aqui uma fórmula para se determinar a faixa de servidão das linhas de transmissão, que aí vai depender basicamente do nível de tensão, da distância entre as estruturas, da bitola, né, da seção transversal dos condutores, etc. E aí você tem aqui, ó, por exemplo, para linhas de transmissão de 500 kV, uma largura típica para a faixa de servidão é de 60 metros. Para linhas de transmissão de 230 kV, uma largura típica é de 40 metros e assim sucessivamente, ok? Com relação aos cabos que são utilizados nas linhas de transmissão, então predomina a utilização de cabos de alumínio encordado com alma de aço, que é esse tipo aqui, né? Você tem alguns fios de alumínio que são encordados aqui e no centro você tem uma alma de aço, tá?
A função do alumínio, claro, é a condução da corrente elétrica, e o aço, apesar de que também é um condutor, mas ele não é um condutor tão bom quanto o alumínio, então a principal função dele aqui é dar resistência mecânica ao cabo, porque você vai ter como característica das linhas de transmissão é que os vãos entre duas torres diferentes são muito elevados. Então você tem aí um esforço mecânico significativo, né, nesses cabos, e aí para garantir resistência a esse esforço é feita essa estratégia de se colocar uma alma de aço, né, o centro do condutor como sendo de aço, que possui uma resistência mecânica bem maior do que o alumínio. E aí essa alma de aço é que fica responsável por suportar esse esforço mecânico, tá? Também existem os cabos sem alma de aço, que aí eles vão ter uma resistência mecânica menor do que aqueles cabos com alma de aço. A escolha, óbvio, vai depender do tipo de esforço a qual estará submetido o cabo naquela estrutura em questão, tá? Mas podemos dizer que predomina a utilização dos condutores com alma de aço, por combinarem essas características que estão postas aqui, né? A resistência mecânica, garantida pela alma de aço, uma boa condutividade, que é oferecida pelo alumínio, flexibilidade, também é oferecida pelo alumínio, e um custo razoável. Seria mais interessante o alumínio, por exemplo, do que o cobre, pois o cobre, além de ser mais caro, ele é mais pesado, né? O que aumentaria ainda mais o esforço no cabo, né? Nas linhas de transmissão, e além de que o cobre também possui uma flexibilidade menor em relação ao alumínio. Então, por isso predominam cabos de alumínio no sistema de transmissão, ok? Como a gente falou, o nível de tensão do sistema de transmissão é muito elevado, né? Acima de 230 mil volts. E esse nível de tensão ele acaba acarretando problemas que são comuns no sistema de transmissão relacionados ao isolamento das partes vivas, né? Então aqui a gente vai ver um vídeo agora relativo a um efeito conhecido como efeito corona, que é o efeito da ionização do ar devido ao nível de tensão elevado nos circuitos de transmissão. Vamos observar aqui o vídeo. Subestación Maitenes. Veja, isso aqui é uma filmagem feita com uma câmera de ultravioleta. Isso não é visível a olho nu. Então essas bolinhas brancas que estão sendo geradas aqui, na verdade é radiação ultravioleta gerado pelo fenômeno de ionização do ar. Às vezes você consegue ouvir essa radiação ultravioleta, esse efeito corona. Se você chegar próximo a uma linha de transmissão, você vai ouvir um zumbido, apesar de que você não vai ver como você está vendo aqui, porque a nossa visão não consegue captar radiação ultravioleta, mas você vai ouvir um zumbido referente a justamente a ionização do ar. O efeito corona, ele é uma indicação de que pode vir a ocorrer uma falha brevemente ali naquele isolador, porque ele é, como eu falei, a ionização do ar. Quer dizer que nesses pontos aí em que está havendo o efeito corona, o ar deixa de ser um isolante e passa a ser um condutor. Esse é o fenômeno da ionização, né? E se você tem ali ao redor da parte viva uma atmosfera condutiva, isso pode levar, né, se isso aí continuar se propagando, pode levar a uma ruptura de toda a cadeia de isoladores, né? Isso é um problema comum que ocorre nas linhas de transmissão, né? O problema com isolação. E aqui nesse outro vídeo a gente vai ver justamente um problema desse, que é a falha na isolação de uma linha de transmissão, né? O efeito corona, ele é um indicativo de que essa falha pode vir a ocorrer, que é justamente quando você tem o isolador perde a sua capacidade de isolação, né? Você tem ali agora um caminho para um curto-circuito entre o condutor, que é a fase, e a torre, que está aterrada. Portanto, aqui você tem um curto-circuito fase-terra, né? Isso é um problema que
pode ocorrer nos sistemas de transmissão e não é comum, na verdade, não é incomum. Na verdade, a falha de isolamento é um dos principais problemas nos sistemas de transmissão. E vejam o tamanho do arco elétrico que se formou aqui nas 3 fases desse circuito à esquerda da torre, né? Isso aqui é justamente a ionização do ar. O ar tornou-se condutor e, ao tornar-se condutor, permitiu a circulação de corrente entre o cabo, que é a fase, e a torre, que está aterrada. Então você tem aqui um curto-circuito entre fase e terra. Ok? Bom, no Brasil, o sistema de transmissão, ele é das diferentes regiões que compõem o país, ele é interligado no que se conhece como SIN, ou Sistema Interligado Nacional. Tá? Então, o Sistema Interligado Nacional ele consiste na interconexão dos sistemas elétricos de todo o país por meio da malha de transmissão, de forma propícia à transferência de energia entre os subsistemas. Tá? Então, nós temos no Brasil 4 subsistemas principais. É o subsistema Nordeste, o subsistema Norte, o subsistema Centro-Oeste-Sudeste e o subsistema Sul. Existe ainda aqui nas regiões Norte, né, nos estados do Amazonas, Amapá e Roraima, alguns pontos que estão isolados, que não estão conectados ao Sistema Interligado Nacional, ok? Mas nessas demais localidades, o que a gente tem é toda a malha de transmissão, ela está interligada entre si. Isso traz uma série de vantagens à operação do sistema do ponto de vista nacional, ok? E aí, dentre as funções que o Sistema Interligado Nacional possui, a gente pode destacar as seguintes, né? Primeiro a transmissão da energia gerada pelas usinas para os grandes centros de carga. Porque, no caso do Brasil, em razão da localização dos potenciais hídricos, as principais usinas de geração elas não estão localizadas no centro de carga. Então você tem, por exemplo, um grande potencial de geração na região norte, mas a região norte é uma região que possui pouca carga. A maior carga do Brasil ela está concentrada na região sudeste. Então, você consegue, operando com o sistema interligado, você consegue aproveitar esse potencial de geração hídrica da região norte para suprir as cargas da região sudeste, por exemplo, né? Então, isso não seria possível não fosse o Sistema Interligado Nacional. Você pode fazer a interligação entre os diversos elementos do sistema elétrico para garantir estabilidade e confiabilidade da rede. Então, você tem toda a rede interligada formando um circuito gigantesco, né? De forma que existe uma certa inércia nesse circuito. Por ele ser muito grande, possuir um alto patamar de carga e um alto patamar de geração, pequenas perturbações não vão conseguir afetar facilmente esse circuito devido à inércia natural que haverá por conta desse grande volume, tanto de carga quanto de geração. Então isso garante mais estabilidade e confiabilidade ao sistema. Tá? Outro ponto é a interligação entre as bacias hidrográficas e regiões com características hidrológicas heterogêneas, né, de modo a otimizar a geração hidroelétrica. Isso quer dizer o seguinte, que quando você interliga o sistema em todo o Brasil, você vai ter algumas regiões em que, dado momento do ano, elas estão no período úmido, ou seja, tem uma alta disponibilidade para geração nas hidrelétricas, enquanto naquele mesmo período do ano você tem outra região que está no período seco e ela tem uma baixa disponibilidade para geração hidrelétrica. Então essa região que está no período úmido, ela pode naquele momento suprir a necessidade da região que está no período seco. Num momento posterior, num segundo período do ano, essa situação ela se inverte, né? E aquela região que estava no período seco, ela agora estará no período úmido e ela quem vai suprir agora a necessidade de geração do sistema. Então você consegue complementar
as necessidades, né, de os potenciais de geração de regiões distintas do Brasil. E por fim, existe também a interligação energética com países vizinhos, né? Então a gente tem, por exemplo, uma interligação com a Venezuela, uma interligação com o Uruguai, em que a gente fornece ou recebe energia desses países vizinhos, ok? Com relação à complementariedade entre os subsistemas que nós comentamos, né? Isso aqui é a geração hídrica média anual em cada subsistema, na região sudeste, centro-oeste, na região sul, região nordeste e região norte. Então você percebe que a região sul ela tem um período justamente inverso ao período da região norte, né? Enquanto na região norte o início do ano, o primeiro semestre, é mais úmido, na região sul é o final do ano que é mais úmido. Então você consegue ter aqui uma complementariedade do potencial de geração dessas duas regiões. Enquanto uma está no período seco, a outra está no período úmido. Enquanto uma está no período úmido, a outra está no período seco, de forma que elas conseguem se complementar, tá? Essa complementariedade gera um ganho de 22% de energia disponível em relação a um sistema não interligado. Isso quer dizer que só o fato de interligar o nosso sistema, a gente ganha um potencial, uma disponibilidade de capacidade de geração de 22% a mais no sistema, né? Sem precisar fazer nenhuma obra ou criar nenhuma nova usina. Só o fato de o sistema estar interligado, você consegue ter esse aumento na disponibilidade para geração de energia, devido a essa complementariedade que nós comentamos, ok? Bom, então como nós falamos, né, alguns subsistemas eles conseguem fornecer energia para outros subsistemas através do Sistema Interligado Nacional. Então a gente tem aqui o intercâmbio energético entre os diferentes subsistemas que ocorre de maneira média ao longo de um ano, né? Claro que em alguns momentos esse fluxo se inverte, mas na média do ano o que nós temos é a região norte fornecendo energia para a região nordeste e para a região sudeste, centro-oeste, tá? Então a região norte é uma região exportadora de energia. A região nordeste ela está recebendo energia tanto do norte quanto do sudeste, portanto o nordeste ele não é autossuficiente na questão da geração, né? Ele precisa ser complementado com a geração principalmente do norte, né? A região centro-oeste e sudeste, ela tanto recebe energia do norte, como ela também exporta energia, né, para o nordeste e para o sul. Enquanto que a região sul, ela importa energia do sudeste e exporta energia lá numa conexão que tem com o Uruguai, ok? Essa área em vermelho são os sistemas que são isolados, eles funcionam, portanto, de forma independente do Sistema Interligado Nacional. Eles têm as suas próprias gerações que alimentam ali as suas cargas localmente. Existe uma característica de forte dependência de usinas termoelétricas aqui nas regiões do sistema isolado, ok? Bom, e aqui é um cenário que demonstra todas as linhas de transmissão do Brasil, né? Todas as linhas que compõem o Sistema Interligado Nacional. A gente tem aqui ainda essas linhas que estão entracejadas, são linhas que não estão prontas, não estão concluídas, mas que estão previstas para serem concluídas até o ano de 2024. As linhas que estão com traçado contínuo são linhas que já estão em operação. Então você observa, por exemplo, que você tem aqui essa linha que se destaca no mapa, é conhecido como Linhão de Belo Monte. É uma linha que interconecta o sistema de geração aqui da região norte, da região da usina de Belo Monte, Tucuruí, com os centros de carga do sudeste, né, Minas Gerais e São Paulo. É uma linha que opera em 800 kV em corrente contínua. É uma das linhas, é a linha de maior comprimento do Brasil e uma das linhas de maior comprimento do mundo. Você tem também aqui outra linha que opera em
em corrente contínua, que é a linha que interliga a usina hidrelétrica de Itaipu a São Paulo, né? Essa linha que está aqui embaixo, ela também interliga uma parte aqui da região de Porto Velho, em Rondônia, a São Paulo também, que é o centro de carga, tá? Você vê que no Nordeste, na região Nordeste, predominam que as linhas de 500 kV, que são essas vermelhas, e as linhas de 230 kV, que são as verdes, né? No Nordeste nós temos basicamente esses dois níveis de tensão. Aqui na região Sudeste você tem outros níveis de tensão, né? Você tem aí 345 kV em azul, você tem o 440 kV aqui, esse rosa, tá? Aqui, por exemplo, a interligação que existe com a Venezuela. No caso de Roraima, você tem aqui uma interligação com a Venezuela em 230 kV. Roraima é um estado atendido pela Venezuela atualmente, mas existe o projeto, né, de interligação do estado com o Sistema Interligado Nacional, com essa linha aqui de 500 kV, e aí você vai diminuir a dependência da Venezuela, ok? Bom, então essa é uma visão geral, né, do sistema de transmissão brasileiro. É um sistema bastante robusto, praticamente todo interligado, com exceção dessas regiões aqui norte, né? Mas um sistema bastante interligado, e é um dos sistemas mais complexos, né, e mais robustos do mundo, né, o sistema de transmissão brasileiro, ok? Agora a gente deu um zoom aqui na região do estado da Paraíba, para a gente averiguar quais são as linhas do sistema de transmissão que cortam o estado da Paraíba. Então você percebe que o estado da Paraíba, ela possui basicamente 3 pontos de atendimento pelo Sistema Interligado Nacional. Você tem um ponto aqui em João Pessoa, né, com algumas linhas no nível de 230 kV. Aqui você tem de destaque a subestação da Chesf, Santa Rita 2. Aqui em Campina Grande você tem várias linhas de transmissão, né? Campina Grande é um ponto importante de conexão do Sistema Interligado Nacional. Você tem as subestações Campina Grande 1 e Campina Grande 2 e Campina Grande 3, que são subestações importantes aqui, que possuem linhas tanto em 230 kV como em 500 kV. E no sertão do estado você tem a subestação de Coremas, que possui aqui algumas linhas que se conectam à subestação de Milagres, no Ceará. Então, basicamente, você tem esses 3 pontos de atendimento da rede básica no estado da Paraíba, né? No leste do estado, você tem aqui a subestação de Santa Rita. No centro do estado, você tem duas subestações em Campina Grande. E no oeste do estado, você tem a subestação em Coremas, tá? Esses são os pontos em que a distribuidora de energia, no caso a Energisa, vai se conectar, né, para atender as cargas de todo o estado, né? E são os pontos que seriam aqui as fontes de energia principais para o atendimento do estado, ok? Bom, para a gente finalizar a aula, vamos falar aqui agora sobre o ERAC, que é o Esquema Regional de Alívio de Carga, que é um esquema implementado no Sistema Interligado Nacional. É um sistema de proteção que, por meio do desligamento automático e escalonado de blocos de carga, minimiza os efeitos de subfrequência decorrentes de perda de grandes blocos de geração. Então, como a gente comentou, o Sistema Interligado Nacional ele traz uma série de vantagens, mas ele também traz algumas desvantagens, né? Uma das desvantagens é que você tem, por ele ser um sistema interligado, você tem a propagação de defeitos. Quando você tem, por exemplo, um defeito que ocorre numa determinada região, esse defeito pode ser uma saída de um grande bloco de cargas ou uma saída de um grande bloco de geração, por exemplo, né, por um curto-circuito numa linha de transmissão, uma falha na atuação de uma proteção, etc. Então, quando você tem um defeito desse, se o sistema fosse isolado, o defeito só iria se refletir lá naquela região. Mas como o sistema é interligado, então as demais regiões tendem a propagar esse defeito, né? E se você
não tiver nenhum sistema de contenção, esse defeito vai se propagar de modo que você poderia ter um blackout nacional, um apagão nacional por conta da propagação desses defeitos. Então, uma das formas que foi encontrada para a proteção do sistema é justamente a implementação do ERAC, o Esquema Regional de Alívio de Carga, que é um sistema de proteção para garantir a estabilidade do sistema elétrico. Então, por exemplo, quando você tem uma perda de carga ou de geração numa determinada região, aquela região vai ser desligada, pelo sistema de proteção, e as demais regiões do sistema elas vão ficar com geração em excesso ou geração em falta. E isso vai fazer com que a frequência do sistema caia. Essa é a característica. Se a frequência do sistema atingir um ponto crítico, o sistema ele perde a estabilidade e aí a proteção vai acabar por desligar esse sistema, E você teria um blackout nacional. Então, o que o ERAC faz? Ele vai monitorar o nível de frequência do sistema. E para as frequências que estejam abaixo da nominal, que é 60 Hz, ele vai começar a cortar a carga de forma seletiva e escalonada. Então já está mapeado em todo o Brasil, qual é a carga que vai ser cortada nesses casos. Então, por exemplo, aqui na região Nordeste, se a frequência do sistema atingir 57,9 Hz, aí vai ser feito um corte de 6% da carga da região Nordeste. Esses 6% já estão mapeados, já se sabe quais são as subestações que serão desligadas. O sistema já está mapeado com isso. Se mesmo assim a frequência continuar caindo e atingir uma frequência de 57,8 Hz, aí é feito um segundo corte de carga, que é chamado de segundo estágio, que aí vai ser feito um corte de 7% da carga. E assim sucessivamente, até cortar 15% da carga na tentativa de restabelecer a frequência nominal do sistema, garantir a estabilidade para que a gente não tenha um blackout nacional. É assim que funciona o ERAC. Aqui a gente tem um exemplo de um gráfico que mostra a atuação do ERAC real, que aconteceu no dia 23 de março de 2018. Algumas pessoas vão lembrar, houve um grande apagão que atingiu a região norte e nordeste do Brasil, em virtude da saída da linha de 800 kV de Belo Monte. Então a gente mostrou agora há pouco o gráfico aqui do Sistema Interligado Nacional e falamos dessa linha aqui de 800 kV que interliga Belo Monte ao centro de carga da região Sudeste. Então lá em março de 2018, por um defeito na proteção, essa linha foi desligada. As duas linhas aqui foram desligadas de forma indevida. Então o que ocorre? Foi a saída de um grande bloco de geração aqui de Belo Monte. Toda a geração que estava sendo feita aqui no complexo de geração aqui da região norte, ele ficou sem ter para onde escoar. Então, por não ter para onde escoar, o que aconteceu? Todo esse sistema aqui da região norte e nordeste ficou com excesso de geração. O excesso de geração causou uma sobretensão no sistema. E essa sobretensão fez com que a proteção do sistema atuasse, desligando praticamente todo o sistema da região norte-nordeste. No caso da região sul, centro-oeste e sudeste, o que aconteceu lá foi a falta de geração. A falta de geração gera o quê? A redução da frequência do sistema elétrico. E o que ocorre com a redução da frequência do sistema elétrico? Ele ia ficar reduzindo até o ponto de perder a estabilidade e ser desligado completamente, e haveria um blackout nacional. Só que, como a gente observa aqui no gráfico, a frequência começou a cair quando ela atingiu aqui o primeiro patamar do primeiro estágio do ERAC. Foi feito um corte de cargas. O ERAC atuou e foi feito um corte de cargas na região sudeste, corte de cargas seletivo. Esse corte de carga permitiu com que a frequência voltasse a crescer, e aí foi sendo feito novos cortes de carga até que a frequência voltou ao seu patamar nominal, de forma que apenas uma parte pequena da região centro-oeste-sudeste foi afetada pelo apagão, que é justamente essa parte que foi
desligada propositalmente pelo ERAC, de forma a preservar o sistema na demais carga, né, que é a grande parte da carga. Então, aqui é uma demonstração clara de como o ERAC funciona para evitar que a gente tenha um blackout nacional no sistema interligado de transmissão, ok? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula número 4. Falamos aí das características gerais do sistema de transmissão, apresentamos as informações a respeito do Sistema Interligado Nacional, o SIN, e falamos também um pouco sobre o funcionamento do Esquema Regional de Alívio de Carga, o ERAC. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos na aula seguinte.